Bom, irmãos, bom dia a quem eu ainda não falei, a paz do Senhor para todos nós. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 11:36. Ou vamos abrir nossos aplicativos, né? O Rodrigo gosta de falar nossos aplicativos de celular. Bom, Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Meu Deus, a ti seja toda a glória, meu Deus. Eu te clamo nesta manhã, Senhor, que tu fale aos nossos corações, Senhor. Nos abençoa, Pai, que as palavras aqui ministradas através da minha boca, Senhor, não sejam as minhas meras opiniões, Senhor, mas que seja o teu Espírito Santo poderoso agindo em nossas vidas, agindo em nossos corações, agindo em nosso entendimento, meu Deus. Toma conta deste ambiente aqui, como tu já tens feito desde o período de louvor, desde o período de oração, Pai. Senhor, fala tu conosco, Pai, porque se fossem só meras palavras eu não estaria aqui, meu Deus, mas é porque o teu Espírito que dá vida a essas palavras, Senhor, está presente aqui. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoa nesta manhã, continua a nos abençoar, em nome de Jesus. Irmãos, fui incumbido dessa tarefa e da honra de falar sobre um dos solas, né? Sobre a reforma protestante, e fui agraciado com o último sola, né? Realmente fiquei muito feliz, de verdade. Sola grátis. E aí, no decorrer desses 5 estudos aí sobre a reforma protestante, a gente estudou os 5 solas. Se eu tiver errado, vocês me corrijam, mas sola fide foi somente a fé, foi o Rodrigo que pregou. Sola escritura, somente a escritura, foi o pastor Moretti. Solos Cristos, somente Cristo, foi o Hugo. Sola gratia, somente a graça, foi o Gustavo na semana passada. E eu fiquei com só lhe deu glória, somente a Deus a glória. A glória somente a Deus. Quando eu me deparei com o estudo desses solas, eu quis saber de onde veio, qual era a origem, né, do sola fide, sola escritura, solos Cristo, sola gratia e sola deu glória. E gente, eu não sei se vocês sabem, mas não teve nenhuma reunião específica que estabeleceu esses 5 solas. Não teve nenhum texto escrito dizendo, olha, os 5 solas são tais e tais. Não teve nenhuma formalidade para definir esses 5 princípios. Então aí você pergunta, Érico, mas então como é que isso surgiu? Gente, esses 5 solas que são os princípios alicerçados, nos quais se alicerçou a reforma protestante, eles vieram da perseguição que os primeiros reformadores sofreram, né? Dos inúmeros conflitos que surgiram entre os novos cristãos, os protestantes e a igreja católica. Então, como uma forma de reafirmar a fé baseada naquelas 95 teses afixadas ali por Martinho Lutero, com o objetivo de reformar, de reafirmar essa fé, e também em contraponto à contra-reforma que a igreja católica estava promovendo,
que culminou ali com o Concílio de Trento e algumas outras reuniões que eles fizeram. Então, para reafirmar a fé e como uma resposta ali à Contra-Reforma, no seio ali dos cristãos, eles cunharam esses 5 solas, esses 5 princípios. Diante desse contexto de perseguição, de reação da Igreja Católica contra os protestantes, é que foram elaborados esses princípios. Tá? Então, assim, não foi... É uma curiosidade que eu tinha. Não teve nenhuma reunião formal, alguém dizendo: a partir de hoje, os princípios são... né? E a partir de hoje, esses princípios são esses. Ou então, algum documento registrando que esses eram os 5 princípios. Surgiu ali no meio da confusão, a igreja sendo perseguida, a Igreja Católica recebia muito dinheiro das cidades europeias. Então, seja pela afronta de pensamento, de serem contrariados sobre aquilo que eles pensavam, seja pela questão financeira, eles não estavam nada satisfeitos. Então teve uma perseguição ferrenha, teve vários conflitos, muitos cristãos foram assassinados. Tem uma batalha célebre que chama de, salvo engano, de São Bartolomeu, que vários cristãos foram assassinados, vários reformadores foram assassinados. Então, no meio desses conflitos, no meio dessa tribulação, no meio dessa confusão, surgiram esses princípios, né, que foram, na verdade, o retorno aos verdadeiros alicerces bíblicos, né? Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus toda a glória. Então, gente, adentrando aí no quinto desse princípio, soli deo gloria, gerado pelos cristãos no ápice desses conflitos da Reforma Protestante, eu tenho para dizer para vocês que o fundamento do soli deo gloria, ele pode ser encontrado em alguns versículos da Bíblia. Eu já li um deles, que foi Romanos 11:36, né? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Outro princípio muito utilizado para o soli deo gloria, outro versículo bíblico que alicerça esse princípio, que alicerça esse conceito, é Isaías 42:8, que eu vou ler aqui para vocês. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro minha glória, nem a imagens o meu louvor. Outro versículo, outra passagem bíblica, Romanos 16:27. Eu vou falando aqui rápido para a gente dar celeridade, e quem quiser pode ir consultando o texto bíblico também nas suas Bíblias. Romanos 16:27. Ao único Deus sábio, seja dada a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Apocalipse 5:12 também. Há essa remissão ao fato de nós termos que dar glória somente a Deus. Apocalipse 5:12. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E aí, gente, ao ler esses versículos e ao estudar esses cinco solas, e mais especificamente soli deo gloria, eu fiquei me perguntando por que os cristãos, naquele momento da história, eles precisaram reafirmar que toda a glória deveria ser dada a Deus e somente a Ele. É tão simples, é tão literal na Bíblia, né? E eu fiquei me perguntando qual era o contexto que levou os reformadores a cunharem esse princípio do soli deo gloria. Veja, a gente está eu estou narrando para vocês aqui um contexto da Reforma Protestante onde está havendo um rompimento com a Igreja Católica. Então era necessária a elaboração de conceitos que contrapunham aquelas práticas e valores que a Igreja Católica praticava à época, que contrariavam as Escrituras Sagradas. Então, gente,
Eu queria dar uma pausa aqui, dar parabéns para os meninos que ganharam o campeonato de futebol. Eu prometi para mim mesmo que eu ia fazer isso. Bicampeões. Vai pro blog e vai ver. Então, gente, voltando ao assunto, perdoem Mas eu falei que ia fazer isso, eles iam ficar todos constrangidos. Caparam o gato, foram lá. Então, gente, a gente está nesse contexto aí da reforma protestante, que estava rompendo ali com a Igreja Católica. Então era necessário que a gente elaborasse conceitos que contrapunham a prática que eles tinham naquela época. Então, naquele momento histórico, a Igreja Católica conferia muitas regalias para os seus membros. Aí pairava aquela aura de divindade nos cardeais, no Papa, né? Prática essa de, né, à medida que você endeusa seres humanos, você está contrariando tudo aquilo que as Escrituras Sagradas recomendam sobre essa questão, e você está contrariando inclusive um dos solas, né? O soli deu glória, porque somente a Deus a gente pode dar a glória. Então, na medida em que a Igreja Católica, naquele contexto histórico da época, eles adoravam o Papa, né, quase como se ele fosse uma deidade, e também os cardeais, eles estavam contrariando as Escrituras. Acreditava-se que os membros da igreja, eles tinham aquele verdadeiro poder de intervir diante de Deus para a redenção dos pecados, obtenção de bênçãos. Então você não tinha um acesso direto a Deus, você tinha que recorrer a um semideus ali para poder resolver suas questões, os seus conflitos, as suas petições diante de Deus. A conduta do clero naquela época, ela era incompatível com aquilo que Romanos 11:16 ou 11:36, né, nos diz. Porque pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Quando você venerava o Papa e os cardeais lá, você estava contrariando esse princípio bíblico. Somente a ele toda a glória e não os cardeais ao Papa, né? Esse era o contexto da época, e por isso foi cunhado, foi elaborado esse princípio do soli deu glória. E foi isso que aconteceu. Foi por isso que aconteceu. Foi por isso que foi elaborado esse fundamento bíblico do soli deu glória, né? O fundamento baseado na Bíblia. E aí, meus irmãos, passado o ápice da reforma protestante, a fé baseada no retorno aos verdadeiros princípios bíblicos, várias cidades e países da Europa se tornaram protestantes, e a fé cristã se alastrou pelo mundo, e a igreja cresceu. E os anos e os séculos foram se passando, né? A reforma protestante ficou para trás. O indivíduo que seguia essa fé, que era chamado protestante, depois ele passou a ser chamado de crente. Depois ele começou a não gostar muito desse termo e passou a ser chamado de evangélico. Aí o termo evangélico se tornou pejorativo, né? E aí as pessoas passaram a se denominarem cristãos, né? Hoje se você pergunta, o que você é? Qual a sua religião? Não sou cristão, né? É o que a gente mais ouve por aí. Então o tempo passou, a reforma ficou para trás, e esse princípio que foi do soli deu glória, que foi elaborado ali no século XVI, durante a reforma protestante, somente a Cristo a glória permaneceu vivo no coração dos cristãos. Não foi isso? Só a Deus a glória? Foi isso que aconteceu? É assim que a gente age hoje em dia. A gente não faz mais o que a Igreja Católica fazia. É isso que acontece, gente? Claro que não, né? Não está tudo diferente, né? Como
como acontece de forma recorrente na história, ao analisar os textos bíblicos, como acontece de forma recorrente, o ser humano ele volta a cometer os mesmos erros que cometiam antigamente. Ainda hoje, meus irmãos, no seio da nossa igreja, no seio da igreja católica, eu vou falar da gente porque compete a mim falar da gente, mas no âmbito da nossa igreja existe um endeusamento da figura dos pastores e dos membros do corpo eclesiástico das igrejas. A gente muitas vezes trata os obreiros da nossa igreja, das nossas igrejas, como seres elevados. Muitos desses indivíduos são cobertos de riquezas, regalias e luxo. Eu não estou falando nenhuma novidade. A gente vê noticiário, a gente assiste televisão e a gente é do meio. Então a gente conversa sobre o assunto, a gente sabe o que acontece. O tratamento dispensado a esses senhores, ele vai muito além do respeito que se deve ter à posição eclesiástica que a pessoa ocupa. Muitos agem com má fé, aproveitam desse endeusamento, dessa deidade que as pessoas enxergam neles para criar muitas vezes princípios absurdos, práticas pseudo-cristãs absurdas, que contrariam a Bíblia e servem na maioria das vezes para o proveito pessoal do próprio indivíduo. Não vou citar nome de igreja, mas cada um, nós analisamos as situações e sabemos o que acontece. Eu me recuso a citar nome, gente, sabe por quê? Porque todas as igrejas, e eu disse todas, em maior ou menor grau, eles tiram um pouco da glória que deveria ser dispensada a Deus para glorificar seus pastores e obreiros. Todas as igrejas, em maior ou menor grau, em algum momento fazem isso. Por isso que eu não tenho coragem de ficar aqui citando reverendo fulano, pastor tal, bispo tal, apóstolo Beltrano, porque todas as igrejas, em maior ou menor grau, elas fazem isso. E lembrem-se de Romanos 16, 27, ao único Deus sábio seja dada a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo, amém. A gente precisa reavivar esse princípio baseado na Bíblia, meus irmãos, e forjado durante a reforma protestante. O corpo eclesiástico da igreja, ele merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho. É diferente de você endeusar a pessoa, achar que ela está num patamar supra-humano, entendeu? E que muitas vezes a igreja como um todo cai nesse engano. O corpo eclesiástico merece respeito da mesma forma que o músico merece respeito, da mesma forma que a pessoa que opera o projetor, que nem está aí, né, Fabrício? Ele merece nosso respeito. O chefe do nosso trabalho merece o respeito pela posição que ele ocupa, entendeu? O professor dos nossos filhos merece o respeito pela posição que ele ocupa, e ainda que não ocupasse posição nenhuma, nós temos que respeitar os seres humanos de uma forma geral. Todos merecem nosso respeito, todos merecem nosso tratamento cordial, sabe? Mas esse respeito não pode ultrapassar determinados limites, a ponto de você exaltar tanto a posição desse indivíduo e os atos por eles praticados, que a pessoa acaba tomando no seu coração, na sua perspectiva, o lugar que deveria pertencer a Deus. Aí você está dividindo a glória que deveria ser apenas de Deus com uma pessoa A, B ou C, não apenas o pastor, mas qualquer outro indivíduo que você coloque num patamar supra-humano. Então, irmão, a gente tem que observar esse aspecto. Mais que os pastores e os obreiros da nossa igreja eles sejam dignos de respeito, a gente não pode deixar que eles tomem o lugar de Cristo. A gente não pode deixar que eles tomem o lugar de Deus nas nossas vidas. Nós temos acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo. Então,
a gente aqui da Igreja Bethesda, a gente não pode cometer esse erro, sob pena, gente, da gente voltar às práticas adotadas antes da Reforma Protestante. Veja, um dos princípios forjados na Reforma Protestante foi: somente a Deus dá glória. Na medida em que as pessoas ficam, em nome da religião, endeusando os seres humanos, colocando a pessoa num patamar que vai além daquele normal, da mera admiração à pessoa, quando esse limite é extrapolado, a gente está dividindo a glória com Deus. E somente a Deus deve ser dada a glória, só Ele deu glória. Então, como acontece várias vezes na história da humanidade, em várias passagens bíblicas das quais a gente estudou aqui, muitas vezes os judeus faziam alguma coisa com Jesus, e passados séculos, quando a gente vai ver, de alguma forma a gente faz a mesma coisa. E é o mesmo que tem acontecido com essa reforma protestante. Martinho Lutero, com coração puro, afixou as teses para que houvesse um retorno aos verdadeiros fundamentos bíblicos, e criou toda uma igreja em cima desses alicerces. E aí, Rafa, tudo bem? E criou-se uma igreja toda em cima desses alicerces, e o tempo passa, os séculos se evoluem, e a gente volta aos mesmos erros. A Reforma Protestante está sendo inútil nesse sentido. Se o seu pastor é uma bênção, graças a Deus por isso. Não é por ele, a gente repete isso sempre. É Deus quem usa, é Deus quem faz. A glória de Deus, só lhe deu glória. A gente precisa ter sempre em mente que um homem, seja qual for a posição dele na igreja, na vida secular, ele é sujeito a falhas. Como o Rodrigo falou agora no início da oração, né? O homem veio do pó e voltará para o pó. Eclesiastes 7:20 diz: todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Temos pessoas bem virtuosas, temos pessoas com muitas qualidades, mas somente a Deus pode ser dada a glória. Mas acredite, meus irmãos, existe algo pior do que você dividir com o pastor, com um membro do clero, como a Igreja Católica fazia e como nós fazemos hoje em certa medida. Existe algo pior do que você dividir a glória de Deus com o corpo eclesiástico das igrejas. Pior do que dividir a glória de Deus é substituir o verdadeiro Deus, colocando no lugar um Deus com letra minúscula, para tomar os rumos da sua vida. Veja, você pode se denominar cristão, ir para a igreja todos os domingos, mas lá no fundo, dentro do seu coração, você pode ter outro Deus, que não seja o verdadeiro Deus, que não seja o Deus vivo, que não seja o Deus a quem se deve dar a glória. Como se diz por aí, você pode estar em outra, você pode não dar glória ao verdadeiro Deus. Seu Deus é outro. E eu queria levar vocês a pensar: quem é esse Deus que muitas vezes está substituindo o Deus vivo na sua vida? Quem é esse Deus esse Deus com letra minúscula, que está tomando o lugar de Deus no seu coração? Será que o seu Deus é o seu filho? Será que o seu Deus é o seu marido? Ou será que seu Deus é obsessão por dinheiro, obsessão por ganhar dinheiro, por ganhar cada vez mais dinheiro? Ou será que seu Deus é a sua inteligência? Será que é isso a sua inteligência está se tornando um Deus, um D minúsculo, substituindo o Deus vivo a quem a gente deve dar glória? Ou será que é a sua capacidade de aprender todas as informações e utilizar de forma inteligente nas situações concretas da vida? Puxa vida, como eu sou habilidoso em fazer isso.
eu acho que isso é tudo para mim. Você com essa qualidade, com essa habilidade, você consegue viver. Mas será que esse é seu Deus? Será que está substituindo o lugar de Deus na sua vida? Então eu queria, meus irmãos, que vocês refletissem sobre isso. Não estou acusando ninguém disso, mas eu quero que vocês reflitam se há alguma coisa na sua vida que está substituindo o lugar de Deus, que se tornou um Deus com D minúsculo na sua vida. Se você está dando mais importância a isso do que está dando importância ao fato de ter que glorificar a Deus, eu queria que você refletisse sobre isso. A gente sempre tem que se preocupar, meus irmãos, em voltar para Deus. Só Ele nos completa. Nós temos que dar glória só a Ele, porque a plenitude só pode ser encontrada em Deus. O Salmo 16, versículo 11, está na versão Almeida, né? Ele diz que Tu me farás conhecer a vereda da vida, na Tua presença há plenitude de alegria, a Tua mão direita há delícias perpetuamente. A plenitude está em Deus, meus irmãos. Não está no Deus minúsculo, com D minúsculo, que você elegeu eventualmente para poder tomar conta da sua vida. Nós temos aptidões, nós temos interesse, nós temos paixões por algumas coisas nessa vida, mas lembre-se que essas coisas não podem substituir o Deus vivo a quem a gente deve dar glória. Só Lhe deu glória, só a Ele devemos dar a glória. Então a gente precisa refletir sobre isso. Sempre que aparecer alguma coisa que substitui o lugar de Deus nas nossas vidas, a gente deve repensá-la, para a gente voltar para o verdadeiro Deus, para a gente glorificar o verdadeiro Deus. Só Ele é digno de glória. Então, gente, após fazer essa reflexão, eu te convido a abandonar esses outros deuses que permeiam a sua vida, ou ao menos na posição de Deus. Veja, você pode gostar muito de fazer uma coisa, isso não vai te impedir de nada, mas qual é a importância, qual a proporção que está se tornando na sua vida? Está tomando uma proporção tão grande que isso virou seu Deus. Então toma uma providência, porque somente a Deus a gente deve dar glória, porque somente em Deus a gente tem plenitude, somente em Deus nós somos seres humanos plenos, completos. Então vamos refletir, meus irmãos. Só Lhe deu glória, somente a Deus devemos dar a glória. E assim, gente, a gente finaliza os estudos sobre a Reforma Protestante. Estudamos os 5 solas, como eu disse: sola fide, somente a fé, o Rodrigo falou; sola Escritura, somente a Escritura, o pastor Moretti falou; solos Cristo, somente Cristo, o Hugo falou; sola gratia, somente a graça, o Gustavo falou; e só Lhe deu glória, somente a Deus a glória. Eu discorri sobre o assunto, e muitas vezes, sabe, refletindo sobre essa reforma protestante, muitas vezes eu vejo que a gente toma decisões na vida e a gente segue determinados caminhos sem saber o porquê, sem saber o porquê que as pessoas adotaram essa forma de agir, adotaram esse caminho para agir. E essa falta de conhecimento, esse desconhecimento sobre o verdadeiro fundamento daquilo que você está seguindo, nos leva ao desvio da rota. Ora, se você nem conhece a rota direito, fica muito mais fácil você desviar dela. Andando no escuro, fica mais fácil se perder, né? Se a gente está no escuro, para a gente desviar nosso caminho é muito fácil. E por isso que eu fiquei muito feliz com essa comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, porque todas as igrejas de alguma forma abordaram esse tema, e o pessoal foi estudar sobre o assunto e se deparou com os verdadeiros fundamentos
da Reforma Protestante, que foram calcados nos alicerces bíblicos, sobre as questões que incomodavam os reformadores e que contrariavam algumas práticas da Igreja Católica na época. Todas as igrejas cristãs passaram a estudar. E ao estudar a Reforma Protestante, a gente viu que alguns fundamentos bíblicos, a gente reviu alguns fundamentos bíblicos que devem alicerçar a nossa fé. E o conhecimento das Escrituras, juntamente com a ação do Espírito Santo, possibilita o nosso retorno, nós, a igreja aqui da atualidade, aos verdadeiros alicerces. A luz se acende no caminho pelo qual a gente percorre e a gente pode enxergar, tendo a possibilidade de corrigir a rota. Então, meus irmãos, eu vejo esses 500 anos da Reforma Protestante como uma oportunidade para a gente saber de onde veio, saber por que a gente age de determinadas formas, e se a gente está agindo errado, em desconformidade com aqueles alicerces bíblicos que foram firmados ali, a gente tem a possibilidade de corrigir a rota. João 8,32 diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Conhecendo a verdade, fica mais fácil a gente seguir o caminho. Então hoje, o termo protestante, como eu disse para vocês, ele caiu em desuso. Mas eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Meu maior desejo é que nós continuemos a ser protestantes. Martinho Lutero ali, com pureza de coração, ele conclamou as pessoas a retornarem para os verdadeiros alicerces bíblicos. Só que a sociedade a vida tem seu curso, a sociedade vai se desenvolvendo, e o homem, com a sua natureza pecaminosa, vai se distanciando daquilo que a Bíblia propõe. Várias cidades da Europa, é bem verdade, naquela época adotaram o protestantismo como religião oficial, mas várias dessas cidades europeias fizeram isso por questões tributárias. A Igreja Católica cobrava muito dinheiro, a Igreja Católica era um verdadeiro império. Então, como uma forma de se desvencilhar do poderio econômico da Igreja Católica, as cidades europeias elas se autoproclamaram protestantes, e isso gerou uma série de conflitos. Então nem sempre é pela pureza dos fundamentos, nem sempre não, quase nunca é pela pureza dos fundamentos que as pessoas tomam determinadas atitudes. Então, meus irmãos, dito isso, o que eu quero concluir junto com vocês é que é sempre necessário que a gente volte ao alicerce. O ser humano é pecaminoso, a história vai tendo seu curso, e os indivíduos e as sociedades vão seguindo seus interesses e acabam por se afastar dos verdadeiros fundamentos. Então a gente sempre é necessário a gente rever os verdadeiros princípios, o alicerce, os verdadeiros fundamentos calcados na palavra de Deus. Então, gente, o que eu refleti ao elaborar essa ministração aqui para vocês? Se ser protestante é olhar para o presente, refletir sobre as falhas humanas e procurar resgatar os verdadeiros fundamentos bíblicos, eu não quero deixar de ser protestante. Eu quero ser protestante sempre. Então, meus irmãos, a nossa missão é que a gente nunca deixe de ser protestante em nenhum minuto das nossas vidas. Que os nossos corações, assim como ocorreu com Lutero e os outros reformadores, arda sempre em busca do verdadeiro alicerce, em busca dos verdadeiros fundamentos bíblicos. Então a frase que eu deixo para vocês nessa manhã é: protestantes até o fim, para a glória de Deus. Só lhe deu glória. Amém?